Beleza, nessa aula agora nós vamos começar a ler o mercado, ler os padrões de comportamento. Lembra que eu comecei a explicar sobre padrões de comportamento no mercado? Beleza, agora nós vamos aprender a ler isso daí. E eu vou te explicar o primeiro conceito, o conceito mais simples e uma estratégia que realmente funciona e é extremamente assertiva, que é o conceito de suportes e resistência. O que é isso? Se você ainda não viu, volta, assiste o vídeo, se você não leu a respeito. Basicamente, o suporte é um nível de preço onde o preço está caindo e ali bate, ele chega naquela região de preço e para de cair e começa a subir. Aquilo ali forma um piso, esse piso a gente chama de suporte. E a resistência é o contrário, o preço está subindo, sobe em ondas, ele chega num topo ali onde ele não consegue subir mais, entra muita venda e derruba o preço. Então aquela é uma resistência. É uma resistência de preço, está resistindo a passar, é um teto, né? Então o piso é um suporte, o teto é uma resistência. E eu vou mostrar isso no gráfico agora para você, como você vai começar a ler o mercado e como você vai traçar essas regiões, essas linhas, que são linhas de estudo para você poder começar a efetuar operações. Beleza? Vamos para a tela então. Então aqui na tela eu estou olhando o gráfico de euro-dólar, certo? Nós estamos nos 5 minutos, você já sabe o que é isso. E o que a gente tem que entender o que o preço está fazendo? Vamos lá, eu vou desmarcar esse botão aqui, você já sabe. Eu vou fazer um exercício que vem desde aqui de trás, certo? Vamos pegar tudo isso aqui. Vamos lá, olha só. Vou usar essa ferramenta para você acompanhar comigo o que está acontecendo. Ó, o preço caiu, depois ele subiu, caiu, né? Caiu aqui, subiu um pouquinho, caiu, subiu, tá vendo? Esse é um exercício que você tem que fazer. Você entender o que o preço está fazendo. Topos e fundos, ó, para cima, para baixo, certo? Então preste atenção aqui, ó. O preço vinha fazendo topos e fundos descendentes até esse ponto. Chega um momento em que ele faz um topo mais alto, né? Fundo, ó. Tá vendo que esses dois topos aqui são mais altos do que os anteriores? Então ele quebrou o padrão de comportamento de baixo. Embora esse aqui, é mais baixo do que esse, mas esse topo já é mais alto. Então aquele padrão que ele vem desenhando de fazer isso aqui, ó, já não segue mais, porque ele fez isso aqui, ó. Quebrou o padrão, tá vendo? Rompendo o topo. Ok, vamos seguir no gráfico? Vamos lá. Vou acompanhar com você aqui. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Olha lá. Topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, ele vem, fundo mais baixo. Então, nesse momento aqui, o gráfico, você consegue perceber que ele ficou um período um pouco lateralizado até esse rompimento de fundo aqui. Tá certo? Então, eu quero que você comece a olhar os gráficos e identificar em que período ou o que está acontecendo com o preço. Aí o que aconteceu? Ele rompeu o fundo, corrigiu, fez um fundo mais alto, rompeu o topo e aí começou a entrar num padrão de alta, tá vendo? Fazendo topos e fundos mais altos. Consegue identificar isso? Até esse momento aqui, ó. Esse momento ele rompeu os fundos anteriores. Ainda, se você for levar em consideração aquela região de lateralização dela, ele voltou para dentro dela, né? Então agora olha só, presta atenção, a cotação do preço está aqui. Olha o que ele faz. Perdão, deixa eu pegar aqui a seta. Mudar a cor aqui também. Ele começa a desenhar topos e fundos mais altos até esse momento, né? Onde ele faz aqui praticamente no mesmo nível e quebra mais uma vez o padrão. Então, ele está fazendo pequenas tendências e quebrando esse padrão. É isso que está acontecendo. O que disso importa para nós? Presta atenção. Das regiões de preço, né? Os níveis de topo e fundo em que ele para de cair, vamos lá. Vamos falar do ponto onde ele para de cair. Vide esse exemplo aqui, né? Ele veio caindo, parou de cair, ficou um período lateralizado, começou a subir, quebrou o padrão. Olha só, quando o preço retorna para essa região, a gente tem o que a gente chama de suporte. Tá vendo?
E aí aqui não é uma linha específica, é uma pequena região, certo? Não é um ponto específico, é uma pequena região assim, ó. Entendeu? Então a gente vê um nível onde o preço suportou e começou a subir novamente. Lá na frente eu vou levar em consideração essa linha, entendeu? Vamos ver um nível de resistência e o que acontece quando essa resistência, quando ele chega nessa resistência. Vamos lá. Esse aqui é um exemplo dessa região anterior. Eu vou ver se eu consigo pegar um exemplo bem prático para você. Pronto, aqui, ó. Nós tínhamos o preço subindo, parou de subir, certo? Parou de subir, caiu. Quando ele volta, ele encontra essa região de resistência. É a mesma região anterior, entendeu? Então, uma região onde o preço não passou, digamos assim. E curiosamente, olha só, essa aqui é uma região de suporte, onde ele não caiu, certo? Preste atenção. Ele passou, segurou, depois ele segurou, veio, segurou novamente. Olha quantas vezes ele vem testando essa região. Tá vendo? E aí, quando o preço retorna nela novamente, ele segura mais uma vez. Então, se eu tenho que pensar em compra, eu vou comprar perto das linhas de suporte, tá ok? Então, vamos botar nome aqui. Essa aqui é a linha de suporte. Se eu vou pensar em venda, eu vou vender próximo às linhas de resistência. Certo? Então aqui são os níveis de preços que a gente vai começar a analisar para a gente comprar ou vender determinado ativo. Tudo bem? Vamos ver o que acontece. Olha só que interessante, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Essa linha de resistência, tá vendo aqui? Quando a gente volta no gráfico, é essa daqui de cima, ó, 1.12.836. Quando a gente volta um pouco mais atrás, a gente vê que ele já tinha deixado essa linha aqui para nós. Então vamos supor que a gente está nessa linha de tempo aqui, ó, no dia 11 do mês 7 de 2019, e o preço foi, eu tenho essa linha marcada aqui desde esse dia. O preço foi trabalhando. Quando ele retorna para ela e toca nela aqui, é uma região onde eu posso fazer uma operação de venda, né? Então eu faço a operação de venda esperando que o preço caia para me dar lucro. Nesse caso ele tocou ela 2 vezes, né? Ok. E a região de suporte? Se eu analisar, ele já trabalhou como suporte e resistência nessas mesmas linhas em outros tempos. Estão vendo aqui? Um pouco mais para trás? Claro, chega um ponto que ele vai superar ela. Mas daqui para frente, dessa linha do tempo para frente aqui, ó, presta atenção, ele mostrou que era um suporte mesmo, né? Nós estamos falando daqui para frente, ó. Então, quando ele retornasse nessa região, eu teria uma compra, entendeu? Que foi o que aconteceu. Ok, o preço agora está lá embaixo. Vamos ver o que... Deixa eu tirar essa aqui. O que a gente poderia fazer para cima? Em tese, o último topo aqui é uma resistência, tá vendo? Porque ele subiu, não conseguiu subir. Do preço para trás, como assim do preço? O preço não está aqui? Preste atenção. O preço nesse momento, ele está aqui, ó. Então, dele para trás, o que eu tenho de suporte e resistência? Essas são as perguntas que eu tenho que responder. Então, eu tenho essa resistência aqui em cima, tenho esse suporte aqui embaixo, né? Vamos mudar a cor aqui dessa linha. Vou botar um azul e deixar ela um pouquinho mais fina. Lembra que estava selecionado os objetos, ele apagou. Tenho essa resistência aqui em cima, tenho esse suporte aqui embaixo. Depois, eu tenho mais um suporte por aqui assim. Isso levando em consideração os 5 minutos, tá ok? E eu vou te mostrar como é que você vai traçar esses suportes e resistências. Mas o que é um suporte e resistência? Para deixar bem claro, nada mais é do que um topo onde o preço não passou e um fundo onde ele parou de cair. Isso é um suporte e isso é uma resistência, ok? Como que eu vou trabalhar nessas regiões? Eu vou colocar as minhas ofertas de compra, por exemplo, buy limit,
perto da região desse suporte e as minhas ofertas de venda perto das regiões da resistência, entendeu? Simples assim, muito simples, né? Então, se o preço está aqui, nesse momento ele vier e bater nesse ponto, muito provavelmente a probabilidade diz que ele comece a cair um pouco. Pode ser que aconteça isso aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês. Vamos supor, o preço começa a subir aqui, bate nessa linha e cai um pouco. É nessa queda aqui, ó, que a gente faz lucro, tá ok? É nessa pequena queda. E o contrário, ele pode cair aqui, bater nessa linha e começar a subir um pouco, tá ok? Por quê? Porque tem psicologia por trás disso. E é onde a gente realiza lucro também, ok? Então, na próxima aula eu vou te ensinar como você vai pendurar vai ser uma aula só sobre compra e venda só sobre como colocar a ordem de compra e a ordem de venda. Você já sabe, mas eu vou enfatizar ela, tá bom? Vai ser uma aula onde eu só vou enfatizar isso. Só que antes da gente ir para essa próxima aula, eu quero te mostrar como você vai começar a traçar essas linhas. Então vamos lá, vou deletar tudo aqui, para a gente finalizar essa aula aqui. Presta atenção. Eu estou levando em consideração o gráfico de 5 minutos, mas como eu começo a traçar? Primeiro eu venho no gráfico diário. Agora cada vela dessa representa um dia inteiro de negociação. Você concorda que é uma vela forte? Ou que é um dia inteiro de negociação? Então vamos lá. Do preço para trás, o que eu tenho de suportes e resistências? Vamos lá. Suportes, eu tenho esse lá embaixo, né? Resistências, eu tenho essa daqui e tenho, tô confundindo o programa, tenho essa daqui lá em cima. Ok, então eu tenho 2 suportes para baixo, 2 resistências para cima. Agora vamos para o gráfico de 1 hora. Vamos lá, chama o preço aqui para a ponta, ó, tá vendo? Gráfico de 1 hora. O que eu tenho? Aqui é uma primeira resistência, fraca, mas é uma primeira resistência. Depois eu tenho uma outra também aqui nessa região, tá vendo? E aquela lá de cima eu já sei que é do H1. E suporte? Bom, o suporte mais definido é o do diário mesmo. Ok. Depois do H1 eu posso vir para o M15, por exemplo. E aí eu vou encontrando, suportes e resistências dentro dos preços, dentro dos tempos gráficos, Então eu tenho mais 2 suportes aqui. Resistência próxima é aquela lá mesmo. Vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem mais nada. Beleza. E aí eu venho para o M5. E eu já sei que aqui, por exemplo, tem um suportezinho aqui, né? Tem o do M15 que foi marcado aqui, tem uma resistência ali. Só que aí vale lembrar, quanto menor, anota essa daí, Vou colocar aqui, Quanto menor o tempo gráfico, mais fraco é o suporte / resistência. Beleza? Então, quanto menor o tempo gráfico, mais fraco é. Como assim mais fraco? Ele tende a romper, tende a passar com mais facilidade. Porque é um tempo gráfico menor, as negociações foram menores do que a dos tempos gráficos maiores, né? Então, uma resistência, por exemplo, do H1 é muito mais forte do que a do M5, né? A resistência do diário é muito mais forte do que o H1, que é muito mais forte do que o M5, entendeu? Então, basicamente, é isso que você vai fazer e começar a observar o que está acontecendo no preço quando ele chega nessas regiões. Combinado? Então, galera, por hoje seria isso daí mesmo. Fiquem um tempo praticando isso e aí eu vou fazer uma aula só sobre como pendurar essas ordens de maneira correta nos suportes e resistências e como você já colocar o seu lucro ou prejuízo naquela operação, beleza? Valeu, te vejo na próxima aula.